Queridos, boa noite. Sexta-feira é o dia da nossa célula, um dia muito gostoso. A gente pode tirar aqui um tempinho para falar da palavra de Deus, para compartilhar. E eu gosto muito do compartilhar. Quer dizer, eu gosto muito das quartas, das sextas, porque a gente fala da palavra e depois a gente compartilha sobre ela. E eu creio que é no compartilhamento que a gente cresce, que a gente aprende um pouco mais, que a gente pode orientar uns aos outros, como diz a palavra. É, tem um texto que eu estava lendo ele e me falou muito ao coração, principalmente no dia de hoje, até por algumas coisas que eu tenho passado, e que está lá em Hebreus 12. Queria ler Hebreus 12, versículo 10. Hebreus 12, versículo 10. Amém? A palavra diz assim, na versão que eu estou lendo, que diz: Nossos pais terrenos nos disciplinaram por pouco tempo, fazendo por nós o melhor que eles sabiam fazer. Porém, a correção de Deus é sempre boa e para o nosso bem, a fim de podermos participar de sua santidade. O versículo 11 diz assim: Não é nada agradável ser corrigido na hora em que está acontecendo. Ela causa tristeza, mas depois podemos ver que produziu frutos de justiça e paz para aqueles que pela correção foram exercitados. E no versículo 14, ele diz assim: Procurem viver em paz com todos e busquem levar uma vida pura e santa, porque aquele que não é santo não verá o Senhor. Amém, queridos? E é em cima disso que eu queria conversar um pouquinho com vocês. Porque a palavra diz aqui no versículo 10, que nós começamos a ler, que os nossos pais terrenos, assim como nós mesmos, como pais, como mães, nós disciplinamos os nossos filhos. Nós disciplinamos, tentamos ensinar a eles aquilo que nós achamos que é o melhor. Nem sempre temos sucesso, porque eles são cabeça dura, muitos deles uma cabeça muito dura, não querem. Nós mesmos, numa época da nossa vida, lá pela adolescência ou na aborrecência, como a gente diz, nós também tivemos uma certa cabeça dura e achávamos que tudo que nossos pais nos diziam, eles diziam para nos impedir de viver. E aí nós éramos rebeldes. Pelo menos eu fui. Estou falando por mim. E vou fazer o que eu quero. Até o momento que eu comecei a entender, até antes de receber a Jesus como Senhor e Salvador, eu comecei a entender. Um dia eu olhei para o meu pai e falei assim: puxa vida, acho que se eu tivesse ouvido um pouco mais o que ele me falava, eu não teria quebrado tanto a cara. Eu talvez estivesse numa situação melhor ou pior, ninguém sabe dizer isso, ninguém pode dizer isso com certeza, mas com certeza eu não teria passado por alguns desabores, porque eu lembro que ele me avisou. Eu lembro que na experiência dele, ele tentou me ensinar a andar pelo caminho correto. Porém, como diz a palavra, eles nos disciplinaram por pouco tempo. E quando eu vim para Jesus, eu comecei a perceber que Deus nos disciplina sempre, em todo tempo. Ele nos dá a oportunidade de todos os dias aprender um pouquinho mais com a disciplina que vem dele. A diferença é se nós estamos abertos para esse ensinamento ou não. Se nós somos humildes o suficiente para reconhecer que nós não sabemos de nada, e é na disciplina do Senhor que nós crescemos. E o próprio versículo 11, ele diz que quando Deus nos corrige, na realidade é dolorido. E é dolorido, queridos. A palavra diz que não é nada agradável ser corrigido, principalmente na hora em que está acontecendo. Porque as correções que vêm de Deus mexem no nosso íntimo, mexem no nosso físico, mexem no nosso entendimento, mexem nos nossos relacionamentos. Peguem os exemplos de personagens bíblicos. Jó mexeu no físico, levou ele a um estado de humilhação muito grande, levou ele a sentir dores terríveis, levou ele a ficar, segundo alguns estudiosos, de 3 a 4 meses naquela situação em que ele estava.
E ele saiu daquela situação dizendo: puxa Deus, que bom, que bom. Porque apesar de tudo que eu passei, eu cheguei a uma conclusão incrível, que eu antes conhecia só de ouvir falar. E agora eu conheço de te olhar, de te ter perto de mim, de manter um relacionamento, de saber que se eu perguntar, o Senhor responde. Como foi bom ter sido corrigido pelo Senhor. É isso que o livro de Jó nos ensina. Tantos outros personagens que passaram pelas mesmas coisas. A gente cita Jó porque o dele está explícito na palavra. Mas Davi, se vocês pegarem alguns salmos de Davi, o Salmo 51, por exemplo, vocês vão ver um grito de alma terrível de Davi. Um cara que era disciplinado por Deus o tempo todo. E ele reconhece essa disciplina nos salmos que ele escreve. Ele reconhece que o Senhor é o Senhor e que só o Senhor é dada toda a honra e glória. Quando nós pegamos Salomão, que fez o que fez, quis fazer o que quis, tem uma passagem em Eclesiastes que nos diz claramente, e que ele diz, eu não lembro se é Eclesiastes 2, depois o Manuel nos ajuda, ele tem uma memória melhor que a minha, mas Salomão diz que tudo, eu acho essa passagem interessante, porque ele diz tudo o que os seus olhos quiseram, ele não negou. Quer dizer, queridos, ele fez o que ele queria. Ele era o rei mais sábio, ele era o rei com a maior riqueza, ele era o rei considerado por todo mundo como uau, esse é o rei de Israel. E ele fez tudo o que fez, e aí no final da vida dele ele escreve Eclesiastes, e que é um livro para mim, um livro incrível, um grito de alma, porque Eclesiastes ele está gritando e dizendo que tudo que ele fez foi errado, que tudo que ele buscou foi errado, que tudo que ele fez foi vaidade e ele fez por vaidade. Ou seja, ele não aproveitou, ele chega no final da vida e chega à terrível conclusão que tudo que ele fez foi para que ele tivesse o mérito próprio. Tudo que ele fez foi para agradar ele mesmo, num egoísmo profundo. E onde a gente vê isso? Lá em Eclesiastes 12, 13. Ele diz assim: essa é a minha conclusão final. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Isso é o resumo do que o homem deve fazer. Pois Deus vai julgar tudo o que foi feito, até aquelas coisas que ninguém conhece, sejam elas boas ou más. Por isso, queridos, eu vejo no amor de Deus, e quando a gente volta lá no texto de Hebreus, principalmente no versículo 11 do capítulo 12, quando ele diz que Deus corrige, no momento da correção dói, dói. Porque muitas vezes Deus nos tira a saúde e nos faz passar por alguma coisa. E o que ele está querendo ensinar para nós vamos aprender. Eu tenho aprendido. Muitas vezes ele tira o dinheiro, porque ele precisa mostrar que a dependência não está no dinheiro que nós temos, a dependência está no Senhor. E se nós tivermos corações ensináveis, mesmo que doa o que Deus está fazendo, ao final nós vamos dizer: minha confiança não está em carros e cavalos, minha confiança está no Senhor. Porque o resultado de todo o ensinamento do Senhor é nos levar mais perto dele. Infelizmente, se eu não me engano, é Provérbios que diz que tem alguns que não aprendem. Provérbios, se eu não me engano, diz que tem alguns que, quando são ensinados, dizem a quem está ensinando: cara, como você é bacana, estou amando mais ainda a tua vida por me ensinar. E tem alguns que, quando são ensinados, dizem: você não conhece nada, é melhor você não dar palpite na minha vida. Infelizmente, a Bíblia chama esses que falam dessa maneira de tolos. Por que tolos? Porque eles recusam-se a aprender. Infelizmente, queridos, o que eu tenho visto nessa geração de hoje em dia são pessoas que se recusam a aprender. São jovens, e eu diria jovens até de 30, 40 anos, alguns mais, que acham que sabem de tudo, conhecem tudo, fazem tudo, se dão ao direito de fazer tudo e não querem ser corrigidos. São tolos, tolos.
porque não querem aprender. Uma pessoa tola não quer aprender, uma pessoa tola já acha que sabe tudo. Então, quando eu olho essa passagem de Hebreus, eu falo, Deus, como o Senhor nos ama. Como o Senhor nos ama, porque o Senhor corrige o que nós falamos. O Senhor corrige os nossos comportamentos através dos ensinamentos que o Senhor coloca sobre nós. E muitas vezes esses ensinamentos doem. Esses ensinamentos doem. Esses ensinamentos machucam. Mas depois de tudo, como nós lemos lá em Hebreus 10, depois de tudo, nós saímos fortificados. Depois de tudo, a gente sai fortificado em tudo aquilo que Deus estava nos ensinando. Estou abrindo aqui Hebreus 10 de novo, queridos, Hebreus 10 e 11. O 11 ele diz, não é nada agradável ser corrigido na hora que se está acontecendo. Causa tristeza. Quantos de vocês já ficaram tristes no meio da tribulação? Mas depois podemos ver que produz fruto de justiça e paz para aqueles que pela correção foram exercitados. Queridos, quando nós somos exercitados na correção do Senhor, sabe o que acontece nas nossas vidas? Nós começamos a ter frutos de justiça e paz. Nós começamos a entender e a compreender o que significa se relacionar com Deus. E, portanto, nossa vida é levada a um outro patamar. E aí acontece o que está no versículo 14. Procurem viver em paz com todos e busquem levar uma vida pura e santa, porque aquele que não é santo não verá ao Senhor. Todo ensinamento, toda correção que Deus traz sobre as nossas vidas é para que nós possamos vê-lo, é para que mais e mais nós possamos alcançá-lo. E aí, queridos, eu quero terminar deixando uma reflexão. Se você é cristão e não está sendo corrigido pelo Senhor, e as tribulações, de alguma maneira, leves ou grandes, não têm vindo sobre a sua vida, se cuida. Porque provavelmente você não está sendo o cristão que deveria ser. Infelizmente, muita gente identifica que quando um cristão está doente ou quando um cristão está passando por um problema de questões financeiras, quando um cristão está passando por situações delicadas, eu fico chateado demais quando eu vejo gente falando, pô, ele deve estar em pecado, ele deve estar fazendo alguma coisa errada, ele tem algum pecadinho escondido que ele não fala. Queridos, como eu fico entristecido. Porque aí nós anulamos tudo que está na Bíblia. Nós anulamos tudo que o autor de Hebreus acabou de escrever. Nós anulamos quando Paulo diz que Deus corrige a quem é que ele ama. E aí, eu pergunto a vocês, será que nós precisamos estar em pecados? E porque estamos em pecados, é que nós estamos passando por alguma coisa? Não, queridos. Muitas vezes é a correção de Deus, para mostrar o que verdadeiramente tem no nosso coração e para nos levar mais próximo dele. Porque o que importa é que no fim a gente tenha o relacionamento com ele. E esse relacionamento é fruto daquilo que ele nos ensina. Amém? Era isso que eu queria deixar para vocês hoje, era isso que eu queria que nós refletíssemos nessa palavra. Amém?